Seja bem-vindo a mais um vídeo da Aquitron Sistemas, um vídeo da série Apresentação do Sistema Painel Web. Nesse vídeo, nós vamos mostrar principalmente os relatórios de reservas do sistema. Tá? Eles podem ser acessados de várias formas. Uma delas, se você tiver com essa tela aqui aberta, através desses botões aqui. Aqui estão todos os relatórios relacionados a reservas de outdoor por semana. Então, nós temos aqui a checagem fotográfica, um relatório geral por cliente, um mapa de colagem, a planilha de reservas, um relatório por intervalo, um cliente ou mídia, fazendo vários filtros diferentes. Esse é um dos relatórios mais flexíveis que tem. E um relatório só com as quantidades de reserva numa semana. Tá? Então eu consigo abrir esses relatórios aqui e eles ficam também nesse menuzinho aqui. Ó. Esses são exatamente aqueles seis que eu mostrei anteriormente. Tá? Então, por exemplo, vamos abrir primeiro, como no vídeo anterior nós mostramos o gráfico na linha do tempo das reservas, vamos mostrar aqui a planilha de reservas. Tá? Você precisa selecionar uma semana, ela é a semana inicial, ele vai mostrar 6 períodos simultâneos. Tá? Se eu não filtrar o cliente, nem campanha, ele vai mostrar todos os clientes que estão reservados nesse período. Tá? E se você quer ver só mídias próprias ou mídias de terceiro também. Tá? Todas as telas de relatórios, como a da disponibilidade, que tem essas opçõezinhas para marcar e desmarcar seleções, o usuário consegue selecionar a forma com que ele quer sempre trabalhar e salvar para ele. E a próxima vez que ele tiver logado e voltar nessa tela, ela vai estar do mesmo jeitinho que ele deixou. Não, eu quero com essas linhas divisórias, eu quero mostrar esse link, não quero. Marca aqui, ele ativa o disquetinho para salvar, salvou, tá. Na próxima vez ele não precisa se preocupar com isso. E pode ser alterado a qualquer momento. Tá? Então vou gerar um primeiro aqui para vocês já verem. A gente deixou na semana 6, né? Aquela que a gente está usando bastante. Tá? O que ele fez aqui? Ele demorou bastante, gente. Ó. Tá para vocês até verem nesse caso. Eu vou lá na última, deu 12 páginas com 200 outdoors, tá? E ele me mostrou aqui que eu tenho 18 na primeira semana, que é a 6, 8 reservas na semana 8, semana 10, 12, 14, 16, tá? Lá em cima eu tenho aqui a semana que foi escolhida lá como inicial. Por que ele demorou um pouco para carregar esse relatório? Porque eu deixei ativada lá, um daqueles quadradinhos que eu marquei, foi para mostrar não só os locais com reserva nessas 6 semanas, mas para mostrar inclusive os disponíveis. Então, por exemplo, ó, ele está pegando esse ponto aqui, ó, essa placa, ela não está disponível, ela não está reservada em nenhuma das 6 semanas. Tá vendo? Tem várias. Ó, aqui não tem nada reservado. Tem essa opção para poder gerar esse relatório dessa forma. Por quê? Tem empresas que geram esse relatório, às vezes para entregar para um vendedor externo, e ele leva esse papel impresso. Ou ele leva, né, em PDF no celular, ou ele pode levar em papel e ele faz as marcações que ele quiser aqui, juntamente com o cliente dele. Tá? Mas o mais fácil de visualizar esse relatório é mostrar somente as mídias reservadas. Tá? Vou deixar salvo aqui, para não esquecer. Agora, ó, ele só mostrou 21 outdoors, que tem a reserva em pelo menos uma das 6 semanas que eu estou mostrando. Então, aqui eu consigo ver. Esse primeiro ponto, 502, ele está reservado na semana 6, na 10, na 12. Na 8, 14, 16 ele está livre. Então, é uma forma interessante também de visualizar essas reservas em vários períodos simultâneos. Tá certo?
E aqui no relatório ele mostra que filtros foram feitos para poder saber o que conteúdo está sendo exibido, né? Abaixo. Então esse é um dos relatórios que é bastante interessante. A gente tem um relatório aqui também, o geral, que eu também tenho uma bissemana. Nesse caso eu já posso colocar foto ou não nesse relatório, tá? Filtrar por cliente também ou por campanha. Esse tem uma diferença, eu posso visualizar ele numa grade, numa consulta na tela, ou gerar um PDF. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser pegar uma hora que é muito interessante, além de conferências, essa tela é muito interessante também, quando você vai mandar para o seu cliente, ele fechou as reservas numa semana. E você quer mandar para ele aprovar, para ele conferir. Né? Você seleciona o cliente, né? Você pode pôr os dados do vendedor, que é até bom, que é os dados para contato dele. Esse texto também é personalizável e salvo, tá? Por vendedor. E ele vai gerar um relatório de reservas de outdoor por cliente, com o nome do cliente, os pontos que tem reservado naquela semana, o total e o textinho do fechamento, né? Colocando um prazo para confirmação, né? Prazo para ele entregar o material a ser colado. Aqui você vai definir os textos padrões que você trabalha aí na sua empresa, tá bom? E se eu não escolher um cliente, ele vai... tem uma grande diferença aqui também, que eu não mostrei. Eu não ativei, na verdade. Se eu escolho um cliente, ele habilita essa opção, incluir link para ver reservas no mapa. Quando é de vários clientes, ela não aparece, tá? Porque a ideia é isso, chegar para um cliente para ele ver as reservas dele. Então, nós criamos isso só para quando tem um cliente selecionado, tá? Se eu gerar novamente o relatório, ele sai exatamente igual, mas agora ele apareceu essa informação. O seu cliente vai ver, clica aqui para visualizar as reservas no mapa. Então, ele vai conseguir abrir o mapa com todas aquelas reservinhas lá. Por que que ele fez dessa forma? Ele centraliza o mapa entre as reservas feitas. Naquelas seleções que a gente fez lá, tem reservas aqui em Goiânia, e por acaso ficou uma reserva lá em Governador Valadares. Então ele pegou e centralizou o mapa dentro desse prazo. Aqui eu consigo, né, visualizar o mapa, o seu cliente no caso, né, você, o seu cliente, visualizar de várias formas e ver, né, parando o mouse em cima, ele vê todos os detalhes daquele ponto, do endereço, tem o Street View também, tá? Então, tem essa funcionalidade também que é interessante. Tá? E, como eu disse, ele tem como você visualizar na tela também, no grade. Às vezes está fazendo só uma conferência, ele consegue mostrar aqui, né, na semana 6, como eu filtrei para o cliente, está mostrando as 5 reservas desse cliente. Se eu não filtrar ninguém, ele mostra as 18 reservas que eu tenho nesse período. 2 para essa agência e assim por diante. Tá? É outra forma de visualizar. Ou uma coisa que eu não falei até agora em nenhum dos vídeos anteriores é que todas essas grades vocês conseguem exportar ela para o Excel. Tá? Às vezes, por alguma necessidade, você precisa. Então é só você clicar o botão direito, clica em Excel, ele vai abrir uma tela para você salvar esse arquivo e pronto. Lá você faz o que precisar com esse arquivo, enviar para alguém, fazer alterações, tá? Então isso é interessante também. Essa é uma das facilidades da grade. Outra coisa que a grade pode fazer também é assim, ele entra agrupado aqui por bissemana, né? Mas eu posso pegar e agrupar ele por cliente, por exemplo. Aqui eu agrupei, ele me mostra por cliente, ó, esse cliente e a totalização. Ó, esse cliente eu estou com 10 reservas dela. 10.
Isso. Tá? Esse aqui tem 5. Tá? Então eu consigo ver essas totalizações. Não, são só 9, falei errado, gente. Aqui a gente já pôs aqui para totalizar, para facilitar. Ó. Mesmo sem abrir, eu já sei que nesse tem 5. Esse aqui, sem abrir, ele me mostra que já tem 9. Tá? Então eu consigo fazer esses agrupamentos, agrupar por campanha, agrupar por qualquer das colunas que eu tenho aqui, agrupar por cidade. Lembrando que eu estou visualizando aqui as reservas da bissemana 6 de todos os clientes. Tá? Então ele filtra de acordo com o resultado que foi carregado na grade. Tá? E a gente está demorando muito nesse vídeo, já são 10h50 de vídeo. Esse é um dos relatórios. Tem o relatório do checagem fotográfica, não vou abrir agora, mas é possível, o sistema permite vocês subirem as fotos que foram tiradas, ligando ela com as reservas feitas naquela semana, para poder enviar um relatório para o cliente, tá? Pegando as fotos da colagem realmente. Tá? Tem o mapa de colagem. O mapa de colagem também é muito usado. Ele é um relatório que mostra as reservas que foram feitas para serem coladas naquela semana da colagem e com a possibilidade de mostrar o que estava colado antes. Então isso às vezes ajuda o colador a visualizar aquele ponto e evitar colar num ponto errado. Tá? Então tem como você colocar o que vai ser colado e o que estava colado. Tá? Foto também, a foto que está no cadastro da mídia, tem a possibilidade de mostrar essa foto também no mapa de colagem. No caso, quando você está com uma equipe nova de colagem, às vezes é interessante ele ver a foto, ver no local, né? Do que só o endereço, do jeito que está cadastrado. Esse aqui é bem simplesinho, é só uma quantidade, ele é por bissemana, ele gera a quantidade de reservas, só as quantidades, sem falar detalhes. Ó. Tem 18 reservas, a relação dos clientes e quantos para cada cliente. Tá? E esse relatório aqui eu preciso mostrar que é um dos mais flexíveis para a parte de outdoor. Tá? Você tem possibilidade de ver ele por período e você escolhe bissemana inicial e final, diferente daquele outro que era só uma bissemana. Aqui eu consigo pegar um intervalo de bissemanas para procurar os dados da reserva. E posso pegar todas. Não, eu quero ver todas as reservas que eu tenho cadastrado no sistema. Eu quero ver todas as reservas só de um cliente. Todas só de uma mídia. Todas as vezes que ela foi reservada. Não importa para qual cliente. Então você pode combinar os filtros. Preenchendo nenhum, só um ou vários. Ele vai procurar e ver o que ele encontra. Tá? Então vamos pedir aqui, por exemplo, para ver esse daqui. O período da semana 2/23 até a 20/23, por exemplo. Todo mundo. Aqui também, da mesma forma, tem os campos que você pode escolher o que você quer que apareça no relatório ou não, tá? E salva para o usuário. E você pode ver a relação dos outdoors, né? Com as quantidades e só as quantidades. Tá? Ó, mostrar a relação de outdoors? Não. Irá mostrar totalizações. Vou mostrar esse aqui para vocês que é interessante. Ele me mostra só as quantidades. Eu não estou vendo quais os outdoors fazem parte aqui. Então eu sei que na semana 4 eu tive 4 reservas, mas de 3 clientes diferentes. Esse cliente teve 2. Na semana 6, eu tenho aqui essa quantidade de clientes, ó, 6 clientes, tá? Só um que teve campanha, que ele mostrou. Eu tive 18 reservas para 6 clientes. Tá? E quantas foram em cada. Inclusive aqui ele me diferencia também a quantidade de mídia própria e de terceiros. Tá? Então aqui no final eu tenho a totalização. Quantidade de bissemanas versus clientes e a quantidade de reservas. Da bissemana 2 até a 20, que eu escolhi, teve 49 reservas dessa forma. Se eu quiser ver quais são os locais, aí eu marco essa opção, escolho o que eu quero ver desses locais. Por exemplo, vou pôr menos informação aqui. É só uma conferência, eu não preciso de coordenada, né? Não preciso de restrição de colagem. Ele fica mais enxuto. Tá? Não tirei foto, eu também não quero foto.
ele vai gerar esse mesmo relatório que tem os totais, ele gera com os totais, também de cliente, por cliente, total da semana, mas ele mostra os pontos. Quais eram aqueles 2 reservados aqui? Foram esses 2 aqui, 502, 507. Semana 6, ó, esse cliente teve 9 reservas, lembra? Aqui põe a sequenciazinha. E no final, ele me dá a totalização. Tá? Então, eles têm as duas formas. Então, dependendo da hora, ele pode ser usado para conferência ou para ser enviado para um cliente também, para conferência, para confirmação de reservas, tá? Para um vendedor fazer algumas checagens. Então, ele tem essa possibilidade. E ele tem também, não necessariamente você precisa gerar um PDF, você pode gerar ele na tela. Você consegue, às vezes, só estar conferindo alguma coisa, não vai mandar para ninguém, você pode conferir aqui na tela. Semana tal, tais outdoors, quantos, semana tal. Tá? Ele faz aqui agrupado por bissemana. E eu posso também, igual naquela outra tela que eu mostrei, agrupar diferente. Ó. Entre essas bissemanas, eu quero agrupar por cliente. Aí ele já me põe o cliente, aqui, ó, aqui ele estava em 2 bissemanas, na 4 e na 18. Aqui vamos pegar aquele 22 que a gente está usando nos testes. Ó. Aqui eu peguei, ele tem reservas na semana 6, na 10 e só. E uma com campanha. Tá? E eu consigo exportar também essa grade. Tá joia? Aquele texto no final eu consigo colocar também para aparecer no relatório. Da mesma forma. Tá? E o último relatório, que eu não falei, mas eu vou mostrar rapidinho, é o relatório de mídia sem ser outdoor. A única diferença dela, você pode fazer inúmeros filtros diferentes também, tá? Por data futura, todas as datas. A diferença é que ele vai pegar as mídias que não são outdoor. Você pode filtrar todas ou só o tipo de mídia que você quer. Não, quero ver todas as reservas de front urbano que eu tenho. Sem mostrar... Vamos mostrar a foto. Ele me mostrou aqui. Ele achou esse front reservado dessa data até essa data, para tal cliente, foi tal vendedor. Tá? Então, dependendo do que eu posso selecionar todas de um cliente só, fazer as várias combinações da mesma forma que nos outros. Tá? Inclusive, nesse eu posso mudar até a ordenação da exibição do resultado no relatório. Tá? Por data da reserva, posso ordenar pela data, pelo tipo da mídia, ou pelo código identificador dela. Depende do que eu estou querendo. Se eu colocar tipo, endereço, ele vai pegar todos os front, urbano, deixar junto e pôr por data. Depois ele vai pegar todos os mobiliário urbano e pôr junto. Tá? Então eu consigo fazer essa modificação aqui, dependendo da minha conferência, do que eu estou fazendo com esse relatório. Tá? E igual eu tinha falado, ó, o atalhozinho do gráfico está aqui. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada que eu queria falar nesse. Acho que não, gente. Esse vídeo já ficou bastante extenso. Tá? Agradeço a presença. E no momento é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.